Olá, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos ao meu canal, Canal BK. Hoje com um vídeo um pouco diferente e um pouco atrasado, porque normalmente eu solto os vídeos no domingo, né? E por causa de uma série de fatores eu tive que acabar atrasar um pouco. Mas eu queria trazer hoje um vídeo falando sobre os meus 2 anos com a minha Interceptor. Quanto que ela me custou nesses 2 anos de uso. Aqui eu vou falar somente da questão do preço da manutenção básica da moto, ok? Não estou falando de acessórios, não estou falando de mão de obra de serviços que eu fiz que não foram necessariamente essenciais para a moto, apenas as coisas que eu realmente tive que fazer durante esses 2 anos que eu estou com a moto. Para quem ainda não sabe, né, ou está chegando agora no canal, a minha moto é uma Interceptor 2020, modelo 2021. Eu fui comprada no dia 18 de fevereiro de 2001 na concessionária da Royal Enfield em Ribeirão Preto, e ela tem os 36 meses de garantia, razão pela qual até hoje eu estou fazendo a manutenção na concessionária. Hoje ela está com aproximadamente 19 mil quilômetros rodados, né? E eu tenho esse valor desde que a moto era 0 km. Todas as revisões que eu fiz foram feitas na concessionária de Ribeirão Preto, dentro do prazo do serviço determinado pelo manual. Outros serviços que eu fiz à parte, como a troca de pneus, ou coisas que eu fiz eu mesmo, como a troca da bateria, eu não incluí esses valores fora as peças, tá? Eu também, durante todos esses 24 meses que eu estou com a moto, eu precisei somente uma vez fazer o acionamento da garantia, que foi a troca do sensor de velocidade. Porém, eu moro a 300 km de distância da concessionária, razão pela qual eu tive que fazer uma adaptação no processo, que eu vou explicar mais para frente no momento que chegar a hora. A primeira revisão das Interceptors, né, a Continental também, é a revisão de 500 km ou 45 dias após a compra. Tá? Ela foi realizada no dia 5/3 de 2021 e nesse dia eu estava com 489 km rodados. Qual foi o serviço feito? Ele foi feita a troca de óleo mais o filtro, que era obrigatório. No caso, na época, era usado o óleo Motul 10W50 sintético na concessionária, 3 litros, que custou R$ 462 o óleo, mais o filtro que custava R$ 154. E o reaperto geral da moto para poder fazer as regulagens, para ter certeza que ela foi montada direitinho. Nesse dia, eu paguei R$ 711 nessa primeira revisão. Hoje, a concessionária de Ribeirão Preto, eu peguei os valores com eles recentemente, eles estão naquela esquema de tabela de revisão de preço fixo da Royal. Então, hoje, pela tabela da Royal, o valor da revisão, a primeira revisão de 500 km, é R$ 595. Tá? Algumas concessionárias elas dão essa primeira revisão de brinde na compra, mas são promoções sazonais, então eu não vou considerar essa questão da promoção nesse momento. Logo em seguida, em maio, aconteceu a única vez que eu precisei acionar a garantia da Royal Enfield. Foi uma falha no sensor de velocidade da roda dianteira. É o sensor que fica alojado no eixo dianteiro que marca a velocidade. Ele é um sensor magnético. Então, por alguma razão, ele simplesmente parou de funcionar. E à medida que eu andava com a moto, o velocímetro ficava oscilando, até que chegou um momento em que ele simplesmente parou e não marcava mais nem velocidade. E começou também a não marcar a quilometragem rodada, né? Porque ele não tinha o sinal de velocidade, então ele não sabia que a moto estava rodando. Outro problema que isso causa é que sem o sensor de velocidade eles não conseguem fazer o ABS funcionar corretamente. Então, durante esse período que eu tive esse problema, eu tive o ABS desabilitado, ele ficou com o sinal de ABS aceso. Na época, a Royal Enfield pedia 45 dias para poder fazer a manutenção sobre garantia, tá? O que seria o procedimento correto? Seria deixar a moto na concessionária, eles fariam a revisão da moto para poder constatar o defeito de fato, seria enviado para a Royal Enfield do Brasil, ela seria feita uma análise e eles liberariam o meu reparo, né? E a concessionária, tendo a peça, faria reparo no momento ou encomendaria a peça para poder fazer a substituição. Terminada a manutenção, eles entrariam em contato comigo e buscaria. Mas como eu disse, eu moro a 300 km de distância da concessionária. Então todo esse procedimento de ir, deixar a moto, voltar para casa, esperar 45 dias, voltar, pegar a moto e voltar para casa de novo, ia ser uma grande confusão para mim. Então o que eu preferi fazer? Eu negociei com a concessionária de pagar o sensor que eles tinham no estoque no momento que eu fui lá. Eu paguei R$ 400 no sensor, que era o preço do sensor, para fosse comprado fora da garantia. Fiz a substituição na hora, mas eu também já abri o pedido de garantia. O que aconteceu? A garantia foi aberta, foi enviada para São Paulo, passou 45 dias, a garantia foi aprovada, e quando a garantia foi aprovada e a concessionária recebeu pelo serviço feito, que eu já tinha pago, eles me estornaram esse valor que eu paguei em créditos para a próxima revisão, que foi o que aconteceu. Aqui, para quem não identifica onde fica o sensor, esse aqui é o eixo dianteiro, esse aqui é o sensor, ele fica bem na roda, do lado direito, tá? E a segunda revisão, que é a revisão de 5.000 de 6 meses, foi realizada em agosto. Então, eu fiquei maio,
até agosto com esse crédito em haver na concessionária da Royal Enfield de Ribeirão Preto. Podem reparar que até a quilometragem rodada foi bem baixa, porque entre conversar, combinar e levar de fato a moto demorou alguns dias. Tá? O que aconteceu? Como eu tinha R$400 de crédito, eu preferi fazer a revisão e a troca de óleo, só para ter certeza. Não era necessário fazer a troca de óleo na revisão de 5 mil. Para quem não sabe, as Twins elas têm uma troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, tá? Porque ela usa óleo sintético. Mas a concessionária oferece a troca de óleo para quem deseja fazer a troca de óleo a cada 5 mil. Eu fiz a troca de óleo, normalmente o mesmo valor que foi pago na revisão de 500 km, R$711, reaperto das motos e a lubrificação geral. Com a troca de óleo, a revisão ficaria R$711 no total, menos os R$400 de crédito, então deu 360 e poucos reais. E hoje, em 2023, essa mesma revisão, sem a troca de óleo, feita na concessionária, fica R$172,50 sem óleo, ou R$536 com o óleo. Podem reparar que o preço da troca já caiu bastante. Então a gente está falando de uma revisão simples com troca de óleo que caiu de 711 para 536 com a troca de óleo. Em janeiro de 2022 eu tive que trocar os pneus originais da moto. Por quê? O pneu original que vinha na minha moto, a minha ainda veio com os Pirelli Phantom Sport Comps, que é um pneu extremamente macio e que ele acabou gastando muito rápido. Como o meu uso é estrada e eu não tenho tendência de andar tão forte em curvas, o pneu ficou bastante quadrado. E ele chegou no TWI com aproximadamente 8.500 km rodados. TWI, para quem não sabe, é um indicador de desgaste que tem no pneu. Quando ele chega no indicador de desgaste, ele aparece uma faixa na banda de rodagem, né, que a borracha chegou no limite, e ele já é um aviso visual para você realizar a troca desse pneu. Abaixo disso, não é recomendável você usar esse pneu para poder rodar com a sua moto. Tá? Nessa época, eu consegui encontrar o par de Metzeler Laser Tex, que são os mesmos pneus que eram utilizados pela Triumph Bonneville até algum tempo atrás, no Mercado Livre, com o vendedor por R$1.543. Eu comprei no Mercado Livre, pedi para entregar em casa, e fui até uma oficina de confiança na minha cidade, que mexe com motos maiores, e pedi para fazer a montagem e o balanceamento da roda, que ficou R$150. Então, para trocar os pneus em janeiro de 2022, eu paguei R$1.691, né? R$1.690,99. Aqui vai uma observação. Aqui depende muito do seu gosto de pneu. Você poderia ficar com o Pirelli, você poderia pegar o Metzeler. Algumas pessoas gostam de pegar o Technics. Eu, pessoalmente, não uso o Technics, não coloco na minha moto, não recomendo para ninguém utilizar. Nem se me dessem de graça, eu utilizaria o pneu da Technics na minha moto. Mas é uma questão de gosto pessoal. Outra coisa, é muito difícil encontrar pneus para Interceptor hoje no mercado. A Seat trouxe um lote bem grande desses pneus algum tempo atrás. Chegou a fazer publicidade disso no Salão dos Duas Rodas em novembro do ano passado, eu acredito. Mas a maioria dos vendedores já está sem esse pneu novamente. Então você vai ter que pesquisar, você vai ter que ralar para encontrar pneus para Interceptor nesse momento. Não acredito que seja só questão da pandemia. Acredito que seja porque essa é uma medida um tanto quanto exótica. A única moto que eu consegui encontrar que utiliza a mesma medida dos pneus da Interceptor no Brasil é a antiga CBX 750 da Honda, que também é uma moto extremamente rara nos dias de hoje. Então a gente não tem muita opção. Do meu gosto pessoal, eu adorei o Metzeler. Vou fazer um vídeo posteriormente fazendo um pequeno review sobre esse pneu. E caso você tenha alguma dúvida sobre como esse pneu é, como é que ele funciona, deixa sua mensagem embaixo, sua pergunta, e eu vou tentar responder. Terceira revisão, que é a revisão de 10 mil ou de 12 meses. Ela foi realizada em fevereiro de 2022, com aproximadamente 9 mil quilômetros rodados. Na revisão de 10 mil, você obrigatoriamente tem que fazer a troca do óleo. Mesmo que você tenha trocado de 5 mil, para você poder manter a garantia, é necessário fazer a troca do óleo novamente. O que foi feito nessa revisão de 10 mil? Lembrando, tudo que é feito na revisão, se você pegar no manual da sua moto, tem lá no final um quadro mostrando exatamente o que é feito, o que é trocado, o que é substituído, o que é reapertado, o que é lubrificado, o que é apenas conferido. Tá? Foi feita a troca e o filtro, a troca do óleo e a troca do filtro de óleo. Foi feito o reaperto geral da moto, mais as regulagens, né? Que é regular cabo de embreagem, conferir o aperto da caixa de direção, conferir se os parafusos que prendem os amortecedores estão todos juntos, né? Tudo certinho. Foi feita a troca do filtro de ar. Eu usei o filtro original da Royal Enfield, o filtro de papel normal, não estou usando filtro esportivo na minha moto. Foi feita a lubrificação de cabos, foi feita a lubrificação da balança, que foi feita por fora, e foi feita a troca de uma junta do silencioso esquerdo, que foi encomendado antes da revisão, para eu poder fazer. Essa revisão hoje, se eu fosse fazer ela, ficaria R$840. Mas essa minha troca que eu fiz, em fevereiro de 2022, essa revisão, ficou em R$766 com o silencioso. Esse silencioso que eu tive é essa peça que aparece na junção do tubo do escapamento com o silencioso. Porque o que aconteceu? Eu fui fazer um off-road com a moto
e eu não sei o que aconteceu, se eu pisei com muita força, e o silencioso do lado esquerdo se soltou, o parafuso. Se você olhar, né, nesse diagrama que eu postei, o parafuso 22 ele caiu, e todo o silencioso da moto ele ficou pendurado somente pelaquela braçadeira que segura o abafador no cano de escape. Minha sorte é que eu consegui ver que o abafador estava solto e consegui, mais ou menos com o arame, colocar de volta. O problema é que durante a vibração, essa junta que está marcada aqui, ela é feita com uma espécie de amianto e ela foi comida. Resultado, depois que eu voltei, cheguei em casa, achei um parafuso, reapertei, coloquei o trava-rosca, a moto começou a apresentar um vazamento de escape, no escape esquerdo, porque essa juntinha ela tinha sido comida por dentro. Então, por causa da vibração, ela desmanchou, literalmente ela desmanchou. Então eu fiz a troca dessa junta para poder voltar até a moto na configuração original. Para quem está utilizando o escapamento esportivo, provavelmente essa junta vem junto com o abafador que você comprar. Como eu estou usando o abafador original, eu tive que pedir na Royal Enfield. E eu tive que encomendar mais ou menos 1 mês e meio antes para conseguir ter certeza que eu teria para quando eu fizesse a revisão. Foi retirado o abafador, foi feita a substituição dessa junta, foi colocada de volta no lugar e foi feito todo o reaperto. Tá? Aí em agosto de 2022 também, a minha bateria morreu. Para quem não sabe, eu não sei dizer no momento, mas quando as Royal Enfield começaram a ser vendidas no Brasil, elas usavam uma bateria da marca chamada Pioneiro, que parece uma pamonha amarela. E vários donos de Royal Enfield têm problemas com essa bateria. Ela tem uma vida útil muito baixa. É muito difícil você encontrar alguém que tenha uma bateria dessa por mais de 2 anos sem ela abrir o bico. A minha abriu o bico depois de mais ou menos 18 meses. Para poder substituir essa bateria, eu comprei uma bateria da Bosch. É a BTX13-BS. Para quem não sabe, essa é a mesma bateria das BMW 1200. Por que eu estou falando isso? A grande maioria dos vendedores, se você chegar e perguntar, eu quero uma bateria para Interceptor, eles só vão te informar a bateria da Pioneiro. Vão falar que só tem a bateria da Pioneiro porque a Pioneiro é a única que tem na descrição das motos compatíveis escritas Interceptor. Mas qualquer bateria que seja compatível com a Yuasa 14BS vai servir na Interceptor. Você só tem que observar a polaridade da bateria, se a polaridade está certa. Eu fiz essa compra dessa bateria da Bosch pelo Mercado Livre. O vendedor é o Connect Parts, que é um grande vendedor que tem no Mercado Livre. E eu consegui o melhor preço das baterias com marca, assim, mais conhecidas, né? Porque tinha várias marcas genéricas, marcas chinesas, algumas baterias de lítio que eu não conhecia, que futuramente eu quero testar, mas eu estava precisando da moto rápido, então eu pedi essa bateria da Bosch, que para mim é grande surpresa que quando chegou, lendo a caixa da bateria, eu verifiquei que ela é fabricada pela Eliar, que para mim é pessoalmente a melhor marca de bateria hoje do Brasil. Eu mesmo fiz a troca dessa bateria no dia 15 de agosto. Então não teve o custo da mão de obra poder fazer essa instalação. Eu fiz a instalação em casa e não tem muito segredo. Você tira o banco, você tira as tampas laterais, solta os parafusos, puxa a bateria velha, volta com a bateria nova, reaperta os parafusos na sequência inversa da que você desmontou, fecha as tampas e coloca o banco de volta. Não tem muito segredo. Você pode inclusive fazer essa substituição com as próprias ferramentas que vem no kit original da moto. A quarta revisão, que é a revisão de 15 mil, foi feita logo depois que eu troquei a bateria. Então ela foi feita no dia 19 de agosto. Eu já estava com mais ou menos 14 mil km rodados. Nessa revisão eu não troquei o óleo. Tá? Como eu tinha trocado o óleo na revisão de 5 e tinha trocado na revisão de 10, eu experimentei não trocar o óleo na quarta revisão. E cheguei a fazer os 10 mil quilômetros que são permitidos através da ordem de serviço, né, do plano de manutenção da Royal Enfield. Foi feito o reaperto geral, lubrificação novamente dos cabos de embreagem, cabo de acelerador, foi regulagem de embreagem, um reaperto geral e ficou essa revisão R$250. Hoje, novamente, a tabela da concessionária de Ribeirão Preto. Sem a troca de óleo, essa revisão fica R$172,50 ou R$536 com a troca de óleo. Aí, o que acontece? Em setembro eu reparo que a minha moto começa a ter um cheiro muito forte de combustível, que começa a me incomodar. E uma vez enchendo o tanque, com o tanque cheio, perdão, eu fui para a concessionária fazer alguma coisa, para pegar alguma coisa com um amigo meu que estava lá na concessionária, e quando eu tive que frear mais forte, vazou um pouco de gasolina pelo bocal do combustível. Foi quando eu reparei realmente que a borracha que faz a vedação da tampa de combustível, ela estava rasgada. Tá? Na época eu não conseguia encontrar nenhuma alternativa no Brasil. A única alternativa era você fazer o pedido de garantia, seria enviado para a Royal, e a Royal devolveria autorizando a troca do conjunto inteiro de chave. Então teria que trocar os 2 miolos de chave, que é da tampa lateral, onde fica o kit de ferramentas, a da ignição e trocar toda a tampa de combustível.
Isso demoraria mais 45 dias, mais ou menos, para ser feito. E eu não queria desabar 600 km, 300 km para ir, 300 km para voltar, e ter que fazer novamente aquela mesma questão de pagar pelo reparo, para depois ser liberado pela garantia, porque era muito fora de mão. Então o que eu fiz? Procurando no YouTube, procurando na internet, eu consegui encontrar um vendedor, que é o Hitchcock's Motorcycle, no Reino Unido. Em outubro de 2022 eu comprei somente a borracha. Com frete, ficou 22 libras a borracha e o frete. Só o anel ficaria 8 libras e 75, tá? Aproximadamente R$140 no câmbio atual. E demorou 45 dias para chegar porque eu peguei um dos envios mais baratos. A única coisa que eu peguei foi o rastreamento para poder acompanhar o recebimento dessas peças. Depois que eu lancei o vídeo falando sobre essa troca, algumas pessoas comentaram no meu vídeo de que existe uma borracha da Titan, da Honda Titan, que seria parecida e que seria possível comprar um bocal da Honda Titan que custa em torno de R$30, desmontar, tirar essa borracha e colocar na tampa da Interceptor. Eu ainda vou numa concessionária da Honda ou numa loja de autopeças tentar encontrar uma tampa dessa para ver, comprar e ver se realmente é compatível. Tá? No momento, a minha sugestão é ou você abre a garantia, espera, faz todo o procedimento, ou fica rodando com essa moto com o bocal de combustível potencialmente vazando, e vazando vapor e vazando até combustível, dependendo da forma como você pilota, ou compra na Inglaterra, como eu fiz, e faz a troca você mesmo. Não tem segredo nenhum, você precisa só de uma chave de fenda e um pouco de atenção para poder trocar. No próprio site da Hitchcock, que é esse endereço que eu estou deixando embaixo, existe um vídeo e um pequeno guia em PDF ensinando a fazer a troca dessa borracha. A revisão de 5.000 é a revisão mais recente que eu fiz. Eu fiz ela no dia 4 de fevereiro de 2023, eu coloquei errado aqui, é 2023, né? E ela, na verdade, estava com 19.000 quilômetros. Eu coloquei, faltou um aqui. Então, o que foi feito nessa revisão? Foi feita a troca de óleo com o filtro, só que dessa vez a concessionária usou o óleo ELF, por causa do acordo que eles fizeram das revisões de preço fixo. Que ficou um total de R$168 para os 3 litros de óleo, mais o filtro. Foi feito o reaperto geral da moto, né, as regulagens normais. Foi trocado novamente o filtro de ar, foi trocado o filtro de combustível, para isso eles tiraram o tanque de combustível, trocaram as duas velas, que ficou em torno de R$140 o par de velas, fizeram toda a lubrificação novamente da moto, fizeram regulagem de válvulas, e também fizeram a troca do óleo das bengalas dianteiras, eles desmontaram toda a frente para poder trocar o óleo, e trocaram o fluido de freio. Essa revisão que eu fiz agora, na última sexta-feira, ficou R$ 1.182,51. E o preço da revisão tabelada é R$ 1.190. Então, o que foi o meu gasto em 2 anos de Interceptor? Considerando a revisão em garantias, o sensor de velocidade, os pneus e a bateria, né? Obviamente, sensor de velocidade, considerando que eu tive o abatimento depois na revisão de 5.000, ficou em R$ 5.843. E o que isso significa? Mais ou menos R$244 por mês que eu utilizei durante esses 24 meses, né, esses 2 anos, da minha moto. Não estou considerando aqui óleo, não estou considerando aqui gasolina, porque isso vai variar de acordo com o seu uso, a forma com que você pilota e tudo mais. Somente as revisões, desconsiderando os pneus e a bateria, ficarem R$ 3.649, o que dá R$ 152 por mês. Ou seja, só de você colocar na conta o pneu e a bateria, né, ele já aumentou para quase R$100 a mais por mês. Hoje, na tabela de manutenção programada da Royal, somente as revisões, ficaria 2.970 se eu tivesse começado a fazer desde a revisão de 500 km usando a tabela da Royal Enfield, sem fazer a troca de óleo na revisão de 5 e na revisão de 15. Ok? Que daria em torno de R$124 por mês. É umas pancadas que você toma, principalmente a de 20.000, que é a revisão mais pesada que a moto faz. É a revisão de 20, a revisão de 40 e a revisão de 60. Tá? Mas assim, se você se organizar, é possível ter uma moto como Interceptor por um valor bem razoável. Obviamente, eu não utilizei nenhuma peça mais cara. Eu não fiz a troca de disco de freio, eu não fiz a troca de pastilha de freio. A pastilha, provavelmente, na minha próxima revisão, eu já percebi que eu vou ter que trocar as pastilhas, né, e as pastilhas são um pouco caras na concessionária. Então eu provavelmente devo comprar isso no Mercado Livre e fazer a substituição eu mesmo em casa para não ter que comprar na concessionária. Eu não tive nenhum acidente, eu não tive nenhuma queda que precisou trocar nada. Então, assim, o que eu falo para você que está interessado em comprar Interceptor, é uma moto extremamente prazerosa, ela tem uma manutenção que cabe até no bolso do brasileiro, mas obviamente você tem que ser organizado. Aí vem a minha tristeza, que é a nova troca de pneus, que mês que vem eu vou ter que trocar e não vou ter como escapar, porque eu vou chegar com mais ou menos 11.500 km rodados com os pneus da Metzeler, e eles já estão quase chegando novamente na marca do TWI, que é o indicador de desgaste. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, no meio de fevereiro de 2023, eu encontrei 3 opções de pneus.
encontrei o próprio Metzeler Lasertec, que subiu para mais de R$ 2.000. O Phantom Sports Comp, que é um pneu bastante esportivo, mas que você consegue encontrar com um pouco mais de facilidade no mercado brasileiro, em torno de R$ 2.100. Mas a minha experiência com o Sportscom é um excelente pneu prestado, excelente pneu para você fazer curva, mas ele tem uma durabilidade baixa, tá? E o Seat original da própria Royal Enfield Interceptor, tá? O problema da Seat é achar quem tem esse pneu para vender, tá? Eu tentei fazer uma compra de um par de Seat recentemente. O vendedor garantiu para mim que eram pneus de 2022 e quando ele me mandou pelo Mercado Livre eu vi que eram pneus fabricados em 2020, né? Eu devolvi esses pneus para o vendedor, ele teve que estornar esse valor pago no cartão e ainda deixei uma revisão negativa no perfil dele, porque se ele tivesse me falado que o pneu era 2020, eu não teria nem me dado o trabalho de comprar. Eu não estou disposto a pegar o pneu que já está parado há 3 anos no estoque de alguém para colocar numa moto em que eu utilizo basicamente para a estrada. Então é isso. Eu espero ter ajudado quem está interessado em comprar um Interceptor. Quem tem um Interceptor e tem curiosidade de saber como é que serão as suas revisões, deixe seu comentário, faça sua pergunta e um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau.